Boa noite a todos e todas. Gostaria de iniciar dando boas-vindas a todos que nos assistem nesse momento ao 10º Simpósio Nacional de História Cultural. Eu gostaria de iniciar agradecendo, em primeiro lugar, a professora doutora Rosângela Patriota Ramos, ao professor doutor Alcides Freire Ramos, a professora doutora Maria Isilda Santos Matos, que são do Comitê Científico do GT Nacional de História Cultural. Gostaria também, né, de agradecer imensamente a comissão organizadora desse evento, no nome do professor doutor Azemar, quem nos acolhe, né, mesmo que de forma remota, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E gostaria de também agradecer ao Robson, a Laís, colegas de trabalho, né, que estão aí na equipe organizadora do 10º Simpósio Nacional de História Cultural e que são grandes responsáveis por esse evento estar sendo, já no primeiro dia, né, um êxito muito grande. Então, hoje nós começamos, né, nós já tivemos a mesa de abertura do 10º Simpósio Nacional de História Cultural, hoje pela manhã, com a professora Azemar e a professora Rosângela. Nós também tivemos, né, a nossa primeira mesa redonda, hoje pela manhã, uma mesa extremamente importante. Para quem ainda não assistiu, já está disponível, Modernismos, Narrativas e Visualidades, com a professora Ivone Dias Avelino, o professor Alcides Freire Ramos e o professor Edgar Vidal. Hoje à tarde também nós já tivemos sessões tanto de comunicações coordenadas quanto de simpósios temáticos, e agora, né, nós vamos, nessa atividade de agora da noite, fazer a nossa conferência de abertura do 10º Simpósio Nacional de História Cultural, cujo tema são as questões, as comemorações, né, do centenário do modernismo. Então, eu gostaria de convidar, né, para estar comigo aqui na sala o professor doutor Elias Tomé Saliba, que vai proferir a sua conferência de abertura, cujo título é Humor e Perspectivas Modernistas, Aspectos de uma Crítica Histórica da Comemoração. Eu vou falar, né, brevemente do currículo do professor Elias, porque dada a extensão, né, fiz uma síntese aqui do próprio currículo dele. O professor Elias, né, é professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, trabalha, né, com as questões de teoria da SCUM, a área de teoria da história, desde 1990, foi coordenador da pós-graduação, desenvolve pesquisas na área de história cultural do humor, publicou diversos artigos, capítulos de livros, tanto relacionados à área de teoria, epistemologia da história, quanto à própria discussão de história do Brasil e a questão do humor. Dentre suas obras, né, eu destaco Raízes do Riso, os capítulos A Dimensão Cômica da Vida Privada na República, da História da Vida Privada, volume 3, né, também o Cultura, as Apostas na República, que compõe também no volume 3, o livro As Utopias Românticas e também o livro Crocodilos Satíricos e Humoristas Involuntários, Ensaios de História Cultural do Humor. O professor Elias é pesquisador 1A do CNPq e é com grande prazer que nós todos da rede internacional de história contemporânea, convidamos para essa conferência de abertura e que será proferida a partir de agora. Fica à vontade, professor, nós te agradecemos imensamente, em nome de toda a comissão organizadora. Gostaria de agradecer novamente por você ter aceito, Elias. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço aos organizadores do 10º Simpósio Nacional de História Cultural. Representando a todos, eu agradeço aí a professora Thaís Leão Vieira, né, pelo convite, a Thaís que já trabalha no nosso grupo de pesquisa há alguns anos, né,
E lamento apenas, Thaís, que o nosso livro não tenha saído, né? O livro que nós organizamos, Modernismo, o lado oposto e os outros lados, né? Que estava para sair, encalhou um pouco na gráfica, né? Mas, enfim, é um livro que nós organizamos com 18 pesquisadores, né? E a professora Thais tem um capítulo lá também, nesse livro. Tá? Parte do que eu vou apresentar aqui, eu já mais ou menos escrevi nesse livro que está para sair. O primeiro capítulo e a apresentação tem um pouco a ver com o que eu vou falar aqui. Tentarei ser o mais breve possível. Né? Eu sou historiador há mais de 40 anos, né? Mas eu só ganhei a carteirinha no ano passado, né? Graças à derrubada do veto, né, do Congresso. Né? Como vocês sabem, o Congresso derrubou o veto. Né? O presidente da República tinha vetado o projeto que há decênios, né, vinha rolando, o projeto que criou a profissão de historiador. E eu alegremente recebi a minha carteirinha, né, certificando que eu sou historiador, né, com a carteirinha que foi concedida pelo Ministério da Economia. Né? Eu estou rindo porque tudo nesse país é vida piada, né? Quando não vira tragédia, vira piada, né? Mas, enfim, essa é uma delas. Né? Tudo isso para dizer o quê? Que historiadores não apreciam muito as comemorações. Né? A gente não aprecia muito as comemorações. Mais ainda no caso da história do Brasil. Né? Há algo que talvez seja característico da memória histórica brasileira, patrocinada pelas nossas elites. É uma estratégia de celebração e de renegar temporalidades. Né? Todas as vezes que um evento é comemorado, ele é encaixado e reencaixado na teleologia do tempo histórico. E ele se fantasia, e tudo parece começar do zero. Não é? Foi assim com a abolição, que renegou a escravidão, foi assim com o advento da República, que renegou a cidadania, e assim com vários outros exemplos. Não é? Atualmente, com o universo digital e com o advento das redes sociais, a estratégia de renegação das temporalidades atingiu o seu auge, não é? Quase hoje num nível empedernido. Não é? Uma pauta substitui a outra rapidamente, criando no público um cérebro de gafanhoto que salta de um presente recém-atualizado para outro, atualizado a cada dia ou a cada minuto, numa voragem de presentificação, né? Na qual o passado é totalmente renegado, transformando a esfera pública na maior fábrica de inversão de valores jamais vista neste país. Nossas sociedades hoje parecem estar perdendo de forma cada vez mais crescente, eu sinto isso, né? Aquilo que poderíamos chamar de vontade de verdade. Mas nessa semana, na qual fica difícil a gente manter o foco, né, e a concentração, vamos confessar, né, acho que é bom confessar isso, porque pode ser que eu compartilhe isso, compartilho isso com esse sentimento com vários de vocês, né, espero que esteja compartilhando. É difícil manter o foco e a concentração, né, então vamos voltar ao nosso tema, não é? Voltar ao nosso tema. Então, toda a estratégia de celebração é quase sempre acompanhada, não raro de forma imperceptível, né, de uma renegação das temporalidades. O evento modernista de 1922 também se prestou a isso. O maior exemplo, qual foi o maior exemplo de renegação das temporalidades em 1922? Aí eu peço para o Robson ir colocando as imagens, né? Pode deixar aí mesmo, depois a gente vai passando, Robson. Qual foi o maior exemplo de renegação das temporalidades em 1922? 2 anos e 3 meses depois da Semana de Arte Moderna, o Teatro Municipal, ele mesmo, ali mesmo, foi cercado por trincheiras. Tá? E a cidade de São Paulo, graças à estupidez do então governador Carlos de Campos, sofreu um bombardeio aéreo.
Além da amnésia histórica em relação à rica cultura humorística da Belle Époque paulista, sobre a qual falaremos um pouco mais adiante, o evento modernista, pelo fulgor e brilho atribuídos a si próprio, renegou o acontecimento trágico de 1924, no qual a cidade de São Paulo sofreu um bombardeio e o próprio Teatro Municipal foi cercado por trincheiras. Quando as tropas federais, recordemos, né, rapidamente os eventos, quando as tropas federais chegaram e como os comandantes não conseguiam detectar as posições ocupadas pelos rebeldes na cidade, eles ordenaram, com a anuência de Carlos de Campos, o bombardeio indiscriminado da cidade. Tá? O então presidente do Estado, Carlos de Campos, né, retirou-se com medo de que os rebeldes tomassem o palácio, retirou-se para uma posição limítrofe da cidade, num vagão de trem lá para os lados da Penha, né, e de lá ele ordenou o bombardeio da cidade. Tá? Quando as tropas federais chegaram, e como os comandantes não conseguiam detectar nenhuma posição dos rebeldes, né, ele ordenou o bombardeio indiscriminado da cidade. Slide 1, por favor, Robson. A modernidade finalmente chegar à capital cosmopolita, né, visível desta feita no uso de um equipamento bélico de alta tecnologia para a época. Né? Tanques de guerra, canhões de calibre 155 milímetros, aviões Spad e Breguet, os quais, durante 19 dias, despejaram bombas de forma indiscriminada sobre a população civil, gerando um desespero coletivo como nunca se vira na cidade, sobretudo entre populações menos protegidas. Mais aterrador ainda foi a indiferença dos comandantes militares subordinados ao governo Arthur Bernardes e o seu cinismo em justificar aquela estratégia maluca de atacar a população civil. Algumas autoridades que improvisaram um governo provisório, né, na cidade para tentar uma mediação entre as tropas chegaram a buscar pareceres de autoridades internacionais, como o do jurista da Universidade de Paris, Jules Badevin, né, que chegou a registrar os seus protestos contra o bombardeio de uma cidade inteira. Né? Ele mesmo vai dizer, num relatório feito em 1924 mesmo, né, ele vai dizer: é um bombardeio de terrorismo. Por quase 20 dias, a cidade sofreu esse bombardeio, chamado na época de bombardeio à alemã. Né? Isso sem qualquer consideração por edifícios, residências, serviços públicos, instalações urbanas, ou pelo destino da população, homens, mulheres, crianças, idosos. Né? O slide 2, Robson. Essa, por exemplo, é uma residência comum, né? É uma residência comum na qual dizia-se, né, que parte do Estado-Maior do Isidoro Dias Lopes, que comandava os rebeldes, né, estaria aí. Né? Então, por aí vocês veem o que fizeram com a residência, que não tinha ninguém morando, felizmente. Né? Parece que algum Roberto Jefferson esteve por aí. Né? Mas, enfim, quando alguns cidadãos enviaram, por intermédio de um mensageiro, uma petição ao Carlos de Campos, clamando pelo fim dos bombardeios, ele respondeu de forma muito sutil: deixe que São Paulo arda, depois construiremos a cidade de novo. O poeta Blaise Cendrars, né, poeta francês Blaise Cendrars, que perderam um braço na Primeira Guerra Mundial e que havia chegado à cidade há menos de 2 meses, iniciando sua visita ao país, né, indignado com o bombardeio, com a chocante indiferença em relação à população civil, ele registrou: aviões dirigiam a operação, lançando bombas que caíam por toda parte e explodiam ao acaso. Não é? Esse absurdo bombardeio durou 29 dias e 29 noites. De noite, obuses incendiários tocavam fogo nos bairros operários da Luz e da Moca, fazendo explodir os reservatórios da Shell e depósitos de café. Enquanto as fogueiras se acendiam,
um fogo de fuzis e de metralhadoras as acompanhava. Durava até a madrugada e sua intensidade me lembrava os ataques maciços de Verdun. Mas o ataque não acontecia nunca. Durante o dia, os obuses recomeçavam a cair no centro da cidade. Percebia-se que os oficiais legalistas faziam isso de coração alegre, porque as ordens do governador eram formais. Era preciso esmagar a sedição. Pior para a cidade, ela seria reconstruída. Blair Sanders. A população, tomada de pavor em face da inaudita truculência, começou a simpatizar com os rebeldes. Um dos comandantes mais efusivos e conciliadores foi Isidoro Dias Lopes, que chegou a convencer os seus próprios subordinados a organizar o abastecimento da cidade naqueles dias confusos, com ruas bloqueadas e comércios e serviços inacessíveis. A imagem seguinte, Robson. Nunca sequer se contaram os mortos dos bombardeios de 24. Entre os poucos confiáveis números oficiais e os testemunhos da época, contaram-se cerca de 720 mortos e 6.840 feridos. Calcula-se que cerca de 200 mil fugiram para o interior, acotovelando-se de qualquer maneira nos trens ou utilizando-se de quaisquer outros veículos disponíveis. Depois de 23 dias, os rebeldes se retiraram da cidade e veio o rescaldo. Cerca de 1.800 imóveis completamente destruídos e a criação de um verdadeiro exército de sem-tetos, miseráveis e famintos. Arthur Bernard silenciou a imprensa através da censura, prendendo jornalistas e diretores de jornais. E logo depois se iniciou um longo processo de esquecimento, de silêncio e renegação. Mas usando aqui uma estratégia que utilizei no meu mais recente texto sobre o modernismo, vamos recuar um pouco. Recuemos para um pouco antes de 1922. É uma estratégia metodológica que busca evitar o historiador da cultura se submeter a esse nó metodológico dos tempos renegados. Sair dessa periodização férrea da renegação dos tempos. Estamos no ano de 1916. Os jovens Oswaldo de Andrade e Guilherme de Almeida, slide 4, Robson, que se revezavam na redação do semanário O Pirralho, tinham escrito 2 peças teatrais, uma comédia e um drama. Todas elas, as 2 escritas em francês. A primeira chamava-se Mon cœur balance e a segunda Leur âme. Mon cœur balance, meu coração se equilibra, e Leur âme, sua alma. As 2 escritas em francês e dedicadas ao então prefeito de São Paulo, Washington Luiz. Escritas as comédias e impressas em elegantes volumes, eles passaram os dias a distribuí-las aos amigos e a gente da ribalta em geral. Os 2 autores, o Oswaldo à frente, passaram a montar guarda dias seguidos à porta do hotel da Rotisserie Sportsman, imagem 5, Robson, à espera de personalidades ilustres que viriam atuar no municipal. A Rotisserie Sportsman, faço aqui um parênteses, era um antigo palacete do Conde Prats, que ficava numa das pontas do viaduto do Chá, onde hoje é o prédio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Os 2 lá se postaram, tentando encontrar gente que vinha participar de peças no municipal. A primeira atriz que encontraram foi a atriz francesa Juanita de Fredia, que logo no primeiro dia foi abordada pelos 2 autores. Guilherme, mais tímido, cheio de receios, Oswaldo, mais arrojado, arrastando o companheiro quase com violência. A Juanita, amável, recebeu o volume, correu os olhos pela capa, examinou os 2 da cabeça aos pés, agradeceu e sorriu maliciosamente. É que os autores tiveram cuidado de colocar na capa a indicação Théâtre Brésilienne e, curiosamente, reservaram para si próprios os direitos de tradução.
Alguns dias depois, com a chegada da companhia francesa dirigida por Lugnet-Poët, Oswaldo estabeleceu um cerrado cerco em torno do dramaturgo, empurrando ao mesmo tempo o volume a todos os componentes da companhia. Tá? E acabou conseguindo o que queria. Mon Cœur Balance, a comédia, né, foi lida por Poe e Amarthe Renier durante o intervalo de uma comédia que a companhia apresentava no Teatro Municipal. Imagem 7, Robson Caius, o Poe e a Amarthe Renier, nesse mesmo ano. Não é? Apesar do pouco público, não é? Foi no intervalo, não é? O público se retirara, né, durante o intervalo. A leitura foi um sucesso, atenuada apenas pela cara feia que a francesada na plateia fazia ao ouvir os diálogos. Aliás, bem feitos, em francês, nada mal. Os dois jovens autores dedicaram a estreia parcial das peças ao Washington Luiz, que era o então prefeito de São Paulo, o qual, né, o próprio Washington Luiz, a menos de 2 meses depois, oficializaria o célebre brasão de armas da cidade, elaborado por Guilherme de Almeida e com o desenho de Watts Rodrigues, com a célebre divisa Non Ducor Duco. É? Imagem 8, Robson. O brasão publicado na primeira página, na capa de O Pirralho, nesse mesmo ano. Tá? O non ducor duco, né? Bom latim, não sou conduzido, conduzo. Tá? O célebre brasão, reproduzido inúmeras vezes em diversas publicações, ganharia, 2 meses depois, uma paródia escrachada, parecida com os memes que nós vemos hoje, não é? Concebida pelo chargista Voltolino e João Bananelli, né? Pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Muito parecido com os memes que vemos hoje, né? Porque o desenho, né? A paródia escrachada, vai se transmutar num derrisório e pouco sutil non cotuca, não é? Próxima imagem, a 9, Robson. Aí as duas páginas, a página do jornal O Pirralho, né, com a coluna do João Bananeri, ou fecha, né, órgão de encrenca, né, no bom macarrônico bananeriano, né, e o brasão paródico, né, do Não Cotuca, né, desenhado pelo Voltolino na mesma página de O Pirralho. 2 dias depois da leitura de uma das peças no Municipal, uma nota no periódico O Queixoso, assinada pelo próprio João Bananeri, dizia ter certeza de que, se os autores tivessem escrito as peças em português, teriam passado inteiramente despercebidos do público e da imprensa. E completava num desabafo: o brio nacional anda de rojo pelas sarjetas, já que a etiqueta estrangeira vale 50% mais que a nacional. E, compungido, arrematava: oh, que bom seria se Deus, num largo gesto de misericórdia e piedade, desapasse sobre nós um cataclisma que, fundindo o Brasil de norte a sul, absorvesse esses 20 milhões de vencidos que, no meio de uma natureza exuberante e pródiga, rastejam e se rojam pela lama do cabotinismo, ou então que nos mandasse um novo Pedro Álvares Cabral para recomeçarmos a vida. Oswaldo de Andrade, sem maiores cerimônias, respondeu no mesmo dia com um bilhete a João Bananeri, um bilhete nada amável, dizendo: Bananeri, antes de tudo, uma banana por saudação natural. De certo, na notícia preciosamente escrita e colossalmente raciocinada que deu O Queixoso sobre minha peça Mon Cœur Balance, esquecestes este tópico. Enfim, dos males, o menor. Antes ser cabotino do que raté. Raté, em francês, esquecido, vencido, fracassado. Ou, para o nosso contexto, renegado. Outro que seria chamado de raté foi José Agudo. Não é? Eu esqueci de passar o slide, né, para variar.
é o slide 10, que é o João na Neve, né? Uma foto da época. Tá? Enfim, outro que seria chamado de Ratê foi José Agudo, um pseudônimo de José da Costa Sampaio, um humilde professor de contabilidade na Escola de Comércio Álvares Penteado, que escreveu uma série de 7 romances humorísticos na época. Tá? Parênteses. Um deles, Gente Rica, foi reeditado pela editora Chão no ano passado, né, com o pós-fácil da professora Valnice Nogueira Galvão. Tá? Slide 11, Robson. Obrigado. O José Agudo é tão obscuro, né, que nós não temos nenhuma foto dele. A única coisa que restou dele foi a caricatura que o próprio pessoal do Pirralho fez. Né? 3 caricaturas dele, sempre com esse chapéu de bico. Né? Esse chapéu de bico, como vocês sabem, é uma imagem fortemente anti-lusitana, tá? Porque os portugueses, desde o Império, desde o começo do XIX, que praticavam agricultura, eles usavam esse chapéu de 2 ou 3 pontas, que era chamado chapéu de bico. Então, é uma imagem fortemente anti-lusitana. Como vocês sabem, José da Costa Sampaio, José Agudo, era professor de contabilidade na Álvares Penteado, que ficava em frente à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e era português. Não é? Esse mesmo José Agudo continuaria completamente ausente da cena cultural paulista se não tivesse a impertinência de enviar um exemplar do seu segundo livro, Gente Audaz, né? Uma sátira feroz aos intelectuais e escritores paulistas da época, ao periódico O Pirralho, acompanhado da seguinte dedicatória: aos pirralhos de O Pirralho oferece José Agudo para eles dizerem o que bem entenderem. A resposta do Pirralho foi imediata. Falando em nome do jornal, Joaquim da Terra atacou violentamente o livro e o autor, execrando, sobretudo, o suposto erro gramatical de José Agudo na dedicatória. Passando por cima de quaisquer referências, às qualidades literárias do romance, o Joaquim da Terra limitava-se a atacar a trajetória pessoal do José Agudo ao escrever: porque Gente Audaz não é romance, não é livro de filosofia, nem de ciência, nem de crítica, não é reunião de contos, nem de crônicas esparsas. É simplesmente uma vergonhosa declaração de amor próprio do autor de Gente Rica. E vamos confessar agora que o próprio senhor José Agudo seria capaz de tornar interessante um assunto reles como o que escolheu para Gente Audaz, se não fosse hoje um ratê. A polêmica é longa, não é? Mas falemos um pouco sobre o romance satírico Gente Audaz, rapidamente. Em Gente Audaz, várias narrativas se cruzam e se desdobram em tantas outras histórias, a maioria delas com o evidente intuito de produzir comicidade. A narrativa central conta a história de Cássio Paz Pereira, que era um guarda-livros de profissão, provavelmente alter ego do próprio José Agudo. Um guarda-livros de profissão, mas também escritor humorista, autor de um livro de sucesso intitulado Caricaturas Sociais. Mas 2 outras narrativas se introduzem no livro, né, no romance, uma narração pessoal e irônica que o personagem faz da abolição e da república, e uma outra, na qual ele procura explicar como ele próprio se tornou jornalista. Essa última é uma narrativa jocosa e meio misteriosa de um certo senhor José Muniz, que, cheio de neuroses e idiosincrasias pessoais, e sofrendo ainda de severa e extravagante, ipsis literis, severa e extravagante pudicícia escritorial, costumava defecar apenas em folhas do Jornal do Comércio, as quais, depois de embrulhadas cuidadosamente, eram atiradas num terreno baldio. As cenas são satíricas, né? Mas são cenas de muito mau gosto, né? Quando ele descreve, por exemplo, um grupo de pessoas que descobre, evidentemente, aquelas coisas num terreno baldio, né? E exige que a polícia faça exame do corpo de delito. Né? E, claro, todo mundo se diverte com aquilo. O que, na verdade,
deixou furioso Oswaldo de Andrade, né, é que a maior parte do Gente Audaz se fala muito, né, de que para subir na vida intelectual paulista seria preciso escrever em francês, né? E o José Agudo completava: se você carimbar no seu livro Jean de Parrette, né, quer dizer, de próxima publicação, sucesso garantido. A polêmica com Agudo é longa, ocupando 2 edições de O Pirralho, e só termina com um aviso de toda a redação de O Pirralho ao senhor José Agudo, solidarizando-se com o senhor Joaquim da Terra. Como vocês sabem, Joaquim da Terra era o pseudônimo de Oswaldo de Andrade. Ele acabou por escrever toda uma série de impropérios, de xingamentos pessoais, chamando inclusive José Agudo de negro, boçal e estúpido. Em resumo, Agudo continuará a sofrer com as portas fechadas de toda a imprensa paulistana. Aqui, 2 pequenos relatos das desventuras de José Agudo e João Bananelli. 2 ratês, ou seja, 2 fracassados, vencidos, esquecidos, ou melhor, renegados. Vários exemplos poderíamos aqui detalhar, mas vamos abreviar um pouco o nosso tempo. Aos que se interessarem, podem dar uma olhada no capítulo sobre o humor paulista no meu livro Raízes do Riso. Né? Nesse mesmo livro, em outros escritos, eu procurei documentar o quanto a produção humorística da Belle Époque paulista, que fornecia uma visão de uma São Paulo cheia de rebarbas, hibridismos entre o provinciano e o moderno, uma produção que já hesitava em definir a identidade de uma cidade na qual aparecia um novo personagem, a multidão. Essa produção humorística forjou uma linguagem e uma cultura cômica que passaram ao largo dos modernistas de 1922, sendo, de certa forma, apropriadas pelas novas mídias, o rádio, o disco e depois o cinema. Até certo ponto, e com raras exceções, as vanguardas modernistas enovelaram-se narrativas anódinas, deixando de lado a arte de contar uma boa história, com raras exceções. Tá? Como nos mostrou Rafael Cardoso em livro recente, né? O professor Rafael deve estar nesse evento também, acho que eu vi no programa, né? Como ele mostrou em livro recente, né? Que é Modernidade em Preto e Branco, os nomes do cânone modernista derivaram quase que exclusivamente das esferas elitistas da literatura, da arquitetura, da arte e da música eruditas, enquanto os modernismos alternativos que brotaram da cultura popular e de massa foram esquecidos ou ignorados. Mas faremos uma observação para atenuar um pouco. Não há nenhum maniqueísmo nestes tempos renegados. Isso ocorre na história brasileira por fatores contingentes, muitas vezes imponderáveis. Os personagens acompanham a maré dominante, convictos da verossimilhança das suas fantasias. Por isso eu tentei usar as crônicas, as narrativas anedóticas e os personagens esquecidos como experimentos narrativos. Ficção não é documento, mas elas constroem narrativas que produzem sentidos alternativos, atraindo, como um imã, outros significados, outras alternativas, outras temporalidades, sobretudo aquelas que, como as vidas perdidas no bombardeio da cidade em 1924, foram alternativas que não se realizaram, tempos renegados, personagens que tiveram seus futuros proibidos e mergulharam nas cinzas dos tempos renegados. Lembro aqui da oportuna definição do universo ficcional pelo meu saudoso colega e amigo Nicolau Shevchenko, autor de Orfeu Estático na Metrópole, editado pela Companhia das Letras, que é um clássico sobre o tema. A literatura, dizia ele, a literatura é o testemunho triste, porém sublime, dos homens e mulheres que foram vencidos pelos fatos. 1922, portanto, e aqui eu retomo, 1922 se transmutou num autêntico Vesúvio cultural, cuja erupção espargiu cinzas sobre a memória coletiva, obnubilando os corações e as mentes. A consecução final, né, desse
empuxo teleológico, que força a flecha do tempo numa única direção, seria consagrada e celebrada num discurso dele mesmo, Getúlio Vargas. Não é? Escreve ele num texto que, obviamente, foi escrito, não é? Foi escrito pelas fontes, foi escrito por Cassiano Ricardo, não é? Mas foi o discurso do próprio Getúlio Vargas. Escreve ele: as forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo na literatura brasileira, que se iniciou com a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo, foram as mesmas que precipitaram no campo social e político a Revolução de 30. A inquietação brasileira, escreve Getúlio, fatigada do velho regime e das velhas fórmulas, que a rotina transformara em lugar comum, buscava algo de novo, sinceramente nosso, mas visceralmente brasileiro. Não importa, né, que esse discurso famoso tenha sido escrito por Cassiano Ricardo, porque, num tom de certezas triunfalistas, né, Getúlio completava: passados os primeiros instantes e obtidas as primeiras conquistas, um e outro se fundiram num movimento mais amplo, mais geral, mais completo, simultaneamente reformador e conservador, onde foram limitados excessos, polidos os extremos, sempre cheios de asperezas e harmonizadas as tendências mais radicais e divergentes. Na fala do ditador, os dois eventos transformaram-se indistintamente em revoluções, borrando quaisquer distinções entre arte e política, doravante colocadas no mesmo e inexorável fluxo temporal. A periodização varguista parece até didática, né, na sua teleologia, na qual foram, segundo o texto, limitados os excessos, polidos os extremos, sempre cheios de asperezas. Não usou a palavra renegados, mas o sentido é o mesmo. Contudo, a fala do ditador é notável menos por aquilo que afirma do que por aquilo que omite, consumando os tempos renegados. Não foi por mera coincidência, portanto, que a fala de Vargas tenha ocorrido nas mesmas décadas nas quais se ampliaram os aparatos culturais e educacionais do país e se construía, por intermédio dos próprios modernistas ou dos seus seguidores, doravante constituídos em agentes da sua própria legitimação, uma metanarrativa do modernismo brasileiro que começaria a engendrar os termos da sua própria canonização. O evento Vesúvio de 22 se tornara parte do calendário rotineiro e tacitamente aceito como legítimo marco na história cultural brasileira. Meu argumento é que o evento Vesúvio de 22 engendrou também a definição padrão, as categorias, as demarcações temporais e alguns dos argumentos mais relevantes que compõem a narrativa institucionalizada do modernismo e foram apresentados pela primeira vez pelos próprios intelectuais modernistas. Eles produziram um metadiscurso que define as suas próprias trajetórias, colocando-os numa posição de autoridade para arbitrar os termos da sua própria canonização. A construção dessa metanarrativa é concomitante à ampliação e à reforma do aparato cultural e educacional nos anos Vargas. Esse modernismo vesúvio engendrou uma potência normativa que obnubilou a crítica e inoculou o triunfalismo. E toda comemoração pressupõe uma renegação de temporalidades. Não por coincidência, nas comemorações do cinquentenário da semana, em 1972, até o general Emílio Médici, um dos mais perversos dos nossos ditadores, chegou a incorporar a semana de 22 no calendário de efemérides cívicas. Mas isso já é uma outra história. Seja como for, pelo jogo de efeitos deliberados ou por contingências imponderáveis da história brasileira, o evento de 22 acabou transformando-se num marco decisivo na elaboração mesmo furtiva de estratégias de esquecimento dos tempos renegados, celebrando uns e silenciando outros, esquecidos ou relegados
no âmbito da concepção orgânica de cultura que se instalou futuramente, ulteriormente, nesse país. As cenas aqui narradas, propositalmente escolhidas, não é? Saltam fora das cronologias retrospectivas que fazem tudo datar de 1922. Cenas efêmeras, não é? De mestres da sátira burlesca, José Agudo e João Bonanelli. Histórias perdidas, não é? Nessas fímbrias do tempo, tingidas de anedotas, protagonizadas por escribas obscuros, que constituíram, afinal, uma perturbação na cadeia temporal da história cultural do modernismo brasileiro. Era um riso de deboche das elites políticas paulistas e, por extensão, das elites políticas brasileiras. Eles pareciam assinar embaixo daquela frase clássica de Machado de Assis, que, com apenas 2 palavras, definiu as elites brasileiras: caricatas e burlescas. Acho que nesse país de gente tão sofrida e do sentimento que nós temos nesses anos todos de um Brasil, se não quase destruído, pelo menos extremamente dividido, em vez de apenas destilar nossa própria impotência, resta apenas reafirmar esses 2 epítetos através dos quais Machado de Assis tão bem definia as elites políticas brasileiras. Acho que ele tinha razão. São caricatas e burlescas. Obrigado. Bom, Elias, muito obrigada pela excelente, brilhante conferência, né? Tenho certeza que, enfim, trouxe questões muito instigantes, importantes para a gente discutir, questões que foram, na verdade, o norte, né, da problematização para que a gente pudesse pensar esse 10º simpósio, que é exatamente quais os sentidos, né, da comemoração, quais os sentidos para nós historiadores da força, né, desse mito, da construção desse marco. Então, uma vez que a semana de 22 já está consolidada a rigor na cultura brasileira, como nessa ideia de marco, né, a força do próprio marco, como você bem lembrou, o livro do Nicolau Shevchenko, eu gostaria de lembrar outro, né, que é o do Vesentini, a Teia do Fato, porque exatamente como é que a força desse marco é construído pelos próprios agentes, mas qual que é o papel nosso, dos intelectuais, o papel das universidades, né, na rememoração e perpetuação desse próprio marco, desses próprios marcos, né, como linha divisória aí na história do Brasil, na história da cultura. Então, nós temos uma pergunta aqui, que é a do Thales, eu não sei se acho que é uma pergunta um pouco grande, então eu vou ler, né? Não dá para ler. Dá para ler aqui, Thaís. Dá para ler? Então, eu vou ler por conta do público, né? Que eu não sei se eles... Então, a pergunta do Thales Bignati Carias, é sempre um prazer ouvi-lo. Gostaria de pedir para o senhor explorar essa questão da memória como alternativa às cronologias cristalizadas. Lembro do livro da Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus. Nele, a memória familiar recobre os acontecimentos macabros de 1924, ao mesmo tempo em que o modernismo, salvo engano, em pouco ou nada é mencionado. Sobrevive antes os acontecimentos que marcaram o cotidiano do que uma ou outra efeméride. É bem lembrado, Thales, o livro de memórias, né? Meio memórias, mas também de ficção da Zélia Gattai, né? Que é uma narrativa muito perspicaz, né? Da São Paulo daquela época, em que ela usa muito o trabalho da memória, né? Agora, toda narrativa literária, para nós, né, como eu disse, é óbvio, né, não é documento, é um experimento narrativo. E eu encaro como experimentos narrativos todos esses exemplos que eu citei e mais alguns, né, que, obviamente, eu não tratei aí por uma questão de tempo. Né? Toda a produção humorística, anedótica, de crônicas, né, do período da Belle Époque,
que sempre foi ressaltada por alguns historiadores como extremamente rica, mas esquecida, né? Eu as trato como experimentos narrativos, quer dizer, vivenciam outras alternativas, né? Possibilidades que não vingaram. Tá? Portanto, se você coloca todas essas narrativas de uma forma um tanto, mesmo que de uma forma um tanto anárquica, né? Numa espécie de linha do tempo alternativa, né? Você vai ver exatamente uma história que não aconteceu, né? Possibilidades que não vingaram, personagens que tiveram seus futuros proibidos, né? E que é uma estratégia que, como historiador da cultura, a gente pode se utilizar, né? Desde que muito ligado às fontes. Né? O livro da Zélia Gattai é importante, né? Pode ser uma fonte interessante, mas eu me ative muito mais às fontes daquele período, daquela época. Né? Daí a ideia mesmo de um retorno anterior a 22, né? Considerando principalmente os anos de 1914, 1915, 1917, que é o ano das greves em São Paulo, né? E que, obviamente, são considerados aí. O André Bertelli colocou também uma pergunta que é: podemos pensar o teatro de revista no âmbito desses tempos renegados relacionados à memorização do modernismo brasileiro? Com certeza, André, com certeza, né? Porque aí entram não apenas os relatos anedóticos literários propriamente dito, de cronistas, né? De cronistas muitas vezes folhetinescos, né? O José Agudo é um que, se você tomar, por exemplo, o Gente Rica, né? ou, ou o Gente Audaz, você vai ver que os capítulos são meio que folhetins, né? Eles não perderiam em nada se fossem separados e publicados em jornais. Né? Então, eu acho que as várias produções artísticas, nas suas várias manifestações de linguagem, podem ser colocadas aí nesses chamados tempos renegados. Né? O teatro de revista também, embora o teatro de revista a gente tenha muita dificuldade com as fontes, né? Muita dificuldade com as fontes. No Raiz do Riso eu cito algumas referências, né? Principalmente aquelas relacionadas ao José do Patrocínio Filho, né? Que são mais anedóticas, enfim. Né? Eu acho que você tem razão. Com relação à arte, né? Vale a pena ler o trabalho do Rafael Cardoso, né, que ele vai mostrar exatamente como o Art Nouveau já é modernista, propriamente dito. Né? Já se enquadra, na verdade, no modernismo. Tá? Já se enquadra com um modernismo não avant la lettre, mas são criações e produções artísticas modernistas também. Tá? Mas foram renegados, não só em termos da memória histórica, mas renegados pela própria crítica, né? Nesse caso. Elias, eu gostaria que você falasse, mesmo que de forma muito breve, uma questão que o Foote Hardman coloca muito, que é essa ideia de que quanto mais o tempo passa, né, mais se cristaliza essa mitologia em torno da semana. E o papel que a universidade tem nesse processo, né, de condução de uma reflexão mesmo. Então, há uma memória construída dos agentes que colocam deixam uma determinada memória subterrânea, mas há toda uma produção posterior que mantém, né, esse determinado lugar da semana. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Até hoje, né? Você tem publicações que, na verdade, continuam mantendo, né, essa visão. Né? Eu só não gosto quando eles falam da USP, né? A USP que mantém essa narrativa. Né? Eu estou na USP há 40 anos. Né? Então, os meus cursos, na verdade, e as minhas pesquisas nunca foram muito por esse caminho. Né? O próprio Raízes do Riso, o meu livro, talvez o livro mais importante, né?
traz um pouco essa dimensão de uma cultura renegada, né, que é a própria cultura humorística, né? O humor da Belle Époque, que criou uma linguagem humorística brasileira, né, foi inteiramente renegado, né, com algumas exceções, né, tem algumas exceções, inteiramente renegado pelos modernistas. Né? Aí entra essa questão, mas entra também a questão dos regionalismos os mais diversos possíveis. Né? Mas eu não gosto dessas generalizações, porque muitos autores acabam fazendo isso, né? Principalmente autores como Rui Castro e outros, né? Atribuem, homogeneizam, né? Toda a narrativa, a metanarrativa do modernismo para a USP em todo o seu conjunto. Né? Então, e eu tenho vários colegas da USP, inclusive o mais saudoso deles, que é o Nicolau Sevicenko, né? Que, obviamente, sempre nos deu, nas suas obras, uma outra visão que é muito mais crítica dessa construção metanarrativa do modernismo. Não é? A universidade deve ter esse papel, quer dizer, essa comemoração agora neste ano, né? A gente teve publicações muito importantes, né? Algumas entrando no âmbito daquele malfadado, malfadado debate regionalista, né? Aquela coisa de Rio contra São Paulo, né? O que é uma coisa muito carregar água em cestos, né? São sofismas, né? Porque sempre essa cultura do sudeste, do centro do país, né? Mas, enfim, muitas discussões que voltaram são discussões, na verdade, cujas pautas já estão dadas, né, na própria metanarrativa do modernismo. Né? E se a gente cai nessas narrativas, é o que eu falei, né? É um nó metodológico. Né? Para sair disso, é preciso buscar outras fontes, sondar outras fontes, né? Sondar outras linguagens, outras manifestações. O que o Tales colocou é um exemplo, né? O que o André também perguntou do teatro de revista, né? Aparecem como outros exemplos, né? Então, acho que é muito importante essa revisão. Né? E eu acho que nesse centenário nós temos muitas publicações importantes que vão um pouco a contrapelo dessa mania comemorativa, né? Que constrói essa renegação dos tempos, né? Porque você reencaixa, né? Depois encaixa novamente na teleologia, como eu coloquei aqui, né? E, 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 de qualquer forma, né, essas publicações eu acho que são importantes. A universidade cumpre, acho que, um papel importante. O nosso próximo livro, né, que deve sair logo, espero, né, que tem exatamente esse título, Modernismo, o lado oposto e os outros lados, né, são 18 autores. Né? O título é, na verdade, inspirado num artigo de 1926 do jovem Sérgio Buarque de Holanda, né? Que tem esse título, O Lado Oposto e os Outros Lados. Né? E nessa coletânea nós exploramos exatamente aquilo que ficou de lado, né? Ficou de lado, né, da construção narrativa do modernismo. Né? Então, temas como a infância, temas como a negritude, né? Temas regionais, né, que foram pouco explorados, o romance policial, né, que tinha um cunho mais popular, tá? Enfim, vários capítulos que tratam exatamente desses chamados outros lados, né? Não só o lado oposto, mas os outros lados do modernismo. Tá, joia. Obrigada. Temos mais uma pergunta. O Felipe Bignatti Carias pergunta: a Constituição de 1988 não conseguiu submeter o poder militar ao poder civil. Assim sendo, como essa dificuldade crônica influencia para as cristalizações temporais mencionadas na sua apresentação? Eu não saberia responder, eu não sou especialista no poder militar, mas eu acho que sim. Eu me lembro que
acho que no governo Médici mesmo, né? Quem trabalhou como assessor próprio, o grande assessor do Ministério da Educação, foi um senhor chamado Plínio Salgado, não é? O Plínio Salgado foi assessor do Ministério da Educação no governo Médici, né? Eu tenho a impressão que isso que você coloca, Felipe, eu concordo, né? Eu acho que sim, embora seja uma questão a ser formulada, né? Uma questão a ser formulada. Quer dizer, a esfera pública, que diz respeito à esfera pública brasileira, né? Por que a esfera pública ainda não conseguiu submeter o poder militar ao poder civil, né? Aí são as razões que estão na própria história brasileira, né? Fazem parte da própria história brasileira. Bom, Elias, então nós te agradecemos imensamente, novamente. Eu gostaria, de novo, de toda a comissão organizadora do evento, agradecer por você ter estado aqui conosco, pela conferência, pelas questões colocadas, e gostaria de lembrar a todos e todas que nós tivemos alguns problemas hoje na plataforma, que amanhã todos os simpósios temáticos vão receber um novo link para o acesso à nova plataforma, né? Então, fiquem atentos aos e-mails, amanhã pela manhã, todos receberão novos links disponibilizados para acesso. Também gostaria de lembrar que nós vamos ter lançamentos de livros nos dias amanhã, né, nos dias 26 e 27. Vamos ter vários livros que serão lançados e que também fiquem atentos à nossa programação, que começa amanhã às 9 horas, horário de Brasília. É sempre bom lembrar eu, por exemplo, que estou aqui em Cuiabá, é 1 hora menos. Então, retornamos amanhã com mesa redonda às 9 horas da manhã. Agradecemos a todos a presença nessa conferência de abertura do 10º Simpósio Nacional, Encontro Nacional de História Cultural, e agradeço novamente, Elias, e deixo a palavra para o encerramento para você. Eu que agradeço e cumprimento a todos os colegas a quem eu não estou vendo, gostaria de vê-los, né? Espero firmemente que no próximo ano a gente se encontre presencialmente, né? E, quiçá, provavelmente todos um pouco mais felizes, né? Espero. Boa noite para todos. Esperamos todos, com muita esperança isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.